Vamos hoje falar sobre um filme que literalmente virou um fenômeno na internet, em que muitas pessoas não estavam dando tanta credibilidade para ele. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Guerreiras do K-pop pertence ao catálogo da Netflix e lançou mais ou menos no final de junho. Nós iremos acompanhar 3 garotas que fazem parte de um grupo que, para proteger o mundo de muitas coisas ruins, estão sempre cantando. E dessa forma, o amor que os fãs têm por elas acabam transformando em um grande poder, protegendo a Terra toda. Gente, é extremamente interessante Guerreiras do K-pop. Eu vi sobre Guerreiras do K-pop justamente no YouTube. Quando eu tava mexendo, o nome me chamou a atenção. Basicamente, na verdade, eu achava que seria uma ideia de um grupo de garotas que faziam shows pelo mundo e basicamente uma ideia mais de um filme só sobre uma banda de K-pop. Porém, o trailer nos mostrou ser algo bem mais diferente. Nós tínhamos 3 garotos, que é a Rui, a Mira e a Zoe, que fazem esse grupo, que é a Huntrix, que cantam para proteger os fãs, para proteger a humanidade dos demônios, porque os demônios querem roubar as almas dos seres humanos e então poderem ficar mais poderosos. Quando eu vi o trailer, eu olhei, gente, deve ser muito interessante. E claro que eu fiquei esperando. Porém, esse filme não foi exatamente o começo dessa maneira para as outras pessoas. Eu vi muita gente na internet falar que o primeiro momento quando viram na Netflix o filme Guerreiras do K-pop, acharam que o filme ia ser muito ruim. Sim, sinceramente, gente, se a gente parar pra pensar, o nome do filme em português já não dá muita credibilidade pro filme, mas mesmo assim ele ainda dá uma ideia que chama meio que atenção. Basicamente, no inglês também não é muito diferente. Se eu não me engano, Caçadoras de Demônios de K-pop, alguma coisa assim. Peço desculpas que eu não lembro muito bem direito. Mas é basicamente isso. Eu tenho que concordar com as pessoas, porque se você for levar só em consideração o nome do filme, ele literalmente não dá uma credibilidade muito grande. Se você não parar pra ver o trailer, você não dá aquela, putz, vai ser um filme que não vai ser muita coisa. Eu vou dar uma chance para assistir, mas não seria uma coisa assim tão grandiosa, porque venhamos e convenhamos, o nome é meio ruinzinho demais. Não péssimo, mas deixa a desejar. Porém, quando todo mundo assistiu, o filme literalmente se tornou um fenômeno na internet. Eu já tinha uma ideia de como seria o filme justamente porque eu tinha visto o trailer, e o trailer já demonstrava ser uma ideia bacana. Nós teríamos sim músicas, mas teríamos aquela questão de aventura com um grupo de K-pop batalhando contra demônios para salvar a humanidade e ao mesmo tempo fazendo sucesso, fazendo vários shows para os fãs. E é basicamente isso que a gente vai acompanhar, ou melhor, é isso, porque nós temos as Huntrix, e as Huntrix é justamente aquele grupo que está lá para proteger a humanidade. Nós acompanhamos isso já no começo do filme, contando que há anos, há muitas gerações, sempre existiu um grupo de 3 jovens que cantavam para conseguir o amor do povo, da humanidade, dos fãs, para então construir uma barreira que impediria os demônios de vir até a Terra e roubar as nossas almas. Então ele já conta isso, a gente já começa a acompanhar isso, e quando já surge a nossa protagonista, Rui, nós já vemos no começo do filme, nos entrega uma música que é bem interessante e tem uma batida muito bacana. Porém, a história só vai se desenvolvendo ainda mais e só vai ganhando ainda mais carinho, porque a gente vai acompanhando toda essa questão de que cada personagem tem exatamente uma determinada personalidade, o melhor jeito de se dizer isso. A Rui é justamente a líder do grupo, então ela tem aquela questão de ser uma pessoa mais focada, de mostrar sempre segurança para todas do grupo.
enquanto a Mira, ela já é aquela personagem que nós vemos que é mais rebelde. E até a própria música, que é em português, tá, gente? Eu não assisti ainda o filme em inglês, antes que vocês questionem. Fala também de cada uma das personalidades, em que a Mira, ela era rebelde demais para a pessoa dela, veio de uma família muito bem de vida, mas que ninguém entendia ela. E nós temos, por último, a Zoe. A Zoe é o que a gente vai ver, que é a rapper do grupo. O interessante, na verdade, deste filme, gente, é que eles quiseram construir o grupo da Huntrix como mesmo o foco, como se fosse uma banda real mesmo, em que nós temos aquela líder que canta, vai ser a voz principal do grupo. Nós vamos ter a rapper e daí nós vamos ter a questão da Mira, que é, como podemos dizer, é aquela personalidade não bem diferente, mas é aquela personalidade que também vai se destacar, entende, gente? Então é interessante isso, fora que os próprios personagens da Huntrix já foram baseados em grupos de K-pop, como foi o caso de se basearam na Blackpink, Twice e It Girls, eu acho que é esse o nome. Então tem aquela construção para então surgirem as Huntrix. Porém, a história não vai se basear somente nisso, porque como eu disse, no trailer demonstrava que elas, além de serem cantoras, elas guerreavam com demônios. E é a partir daí que vai surgir todo aquele foco do que transformou guerreiras do K-pop em um fenômeno mundial na internet. Eu acho que o melhor jeito de se explicar, de se dizer desse filme é isso. Tudo muda, né, gente? Mostrando que o filme ainda pode ser bem mais grudento, o melhor jeito também de se dizer isso, quando surge a banda dos Saija Boys. Os Saija Boys são o que? Os demônios. Eles nunca conseguiam vencer as Huntrix justamente porque elas tinham o poder dos fãs, aquela grande grupo de fãs que estavam sempre ao lado delas, apoiando e davam cada vez mais força para as Huntrix e até mesmo para aquele véu que protegia, que separava o mundo dos humanos dos demônios. Então tudo muda quando eles resolvem utilizar o que? A mesma estratégia. Por que não criar uma banda de rapazes para duelar contra elas? E aí que surge então os Saija Boys, e é a partir daí que prova o que fez o filme se tornar literalmente aquele fenômeno na internet. A música em inglês significa minha pequena soda, meu pequeno refrigerante, e em português, meu pequeno Guaraná. Gente, não existe um momento em que você não esteja na internet e não veja uma pessoa fazendo uma coreografia ou cantando a música do meu pequeno Guaraná. Ah, Nathalie, mas em inglês é soda e não sei o que, porque em inglês é melhor. Sinceramente, gente, eu não vi inglês ainda. Eu vi muita gente falar que em inglês é bem melhor, eu não sei. Mas na minha opinião, olha que eu sou muito chata com dublagem, vou ser bem sincera, mas eu não acho que as músicas ficaram ruins. A gente sabe que não tem como utilizar certas palavras, certas expressões que estão no inglês para o brasileiro, para o português, entende? Português brasileiro. Por quê? Porque não vai fazer sentido pra gente. O exemplo é justamente a música do meu pequeno Guaraná. Nós não temos o costume tão grande, não é que não é, mas não é um costume tão grande. O refrigerante de soda, que é o quê? Refrigerante de limão. Ah, mas eu tomo Sprite. Ok, não importa, gente. Mas essa questão, o forte do Brasil é o Guaraná. Não, é uma fruta tropical do Brasil. E, gente, quando eles colocaram isso, literalmente, a música, assim, cara, não tem sentido nenhum. Vou ser bem sincera. É cômica, mas não tem como você olhar o Guaraná agora e não lembrar da música. É literalmente uma propaganda de graça para o Guaraná. Então, a cada segundo que você vê isso na internet, se você ainda não assistiu o filme e não entende por quê, é justamente isso. Mas eu acho muito difícil alguém que não tenha assistido Guerreiras do K-pop, porque virou um fenômeno na internet. Então, o filme, apesar de ter, gente, como eu disse, é um nome um tanto questionável demais, é meio... Cara, você meio que duvida, ele entrega uma coisa bem interessante. Nós temos sim protagonistas que conseguem nos envolver, que conseguem nos atrair e literalmente torcer pra eles, como é o caso do líder dos demônios, que é o Jimou, que a princípio ele tenta a todo instante derrubar os Huntrix justamente pelo fato de que eles querem voltar a acolher as almas dos humanos, mas ele começa a enxergar um outro lado.
lado. E a gente começa a torcer para aquela questão da Rui e do Jimu ficarem juntos na história, entende? Você vê aquela conexão e literalmente até o próprio formato do grupo, eles também se basearam em bandas de K-pop para criar os Saija Boys, entende, gente? Então, assim, é muito interessante toda a situação que elas se metem para poder a todo instante derrotar os Saija Boys, porque quando eles surge então aquela questão de competitividade entre duas bandas de K-pop que estão ganhando o coração dos fãs. E quem será o grande vencedor? Por isso surge então aquela batalha entre as bandas. Quem será a melhor banda? Os Saija Boys ou as Huntrix? Pra ser sincera, gente, eu acho que o que torna esse filme um fenômeno na internet é justamente as músicas. Tanto em inglês quanto em português. Eu não vi o filme em inglês, mas eu já vi muita gente fazer vídeos das músicas em inglês. Elas são literalmente chiclete. Não tem como você não gostar do troço, porque acaba grudando na cabeça da gente. Você fica abismado com isso, que quando você vê, você já tá cantando Meu Pequeno Guaraná, tipo, você tá dançando a música sem perceber. É magnífico, eu acho que o filme, ele é bem bacana, apesar de em alguns momentos parece ser o traço, não vou dizer ruim, mas parece em alguns momentos parece ser meio zoado, mas eu acho que a ideia é justamente deixar aquela questão de vamos deixar uma coisa um tanto meio que zoadinha em alguns momentos, não ruim, como eu disse, parece que você vê como se fosse em alguns momentos a Zoe, quando ela tá comendo, você vê como se fosse momentos que ela se mexe, como se fosse assim, parados pra fazer literalmente como se fosse uma figurinha, entende? Nesse sentido. E o fato também de que nos traz uma cultura muito bacana. Sinceramente, gente, o que eu posso falar desse filme é que eu acho que a Netflix pensou assim, eu vou fazer esse filme tudo, vou ver no que dá. Se não der, ok, e pronto. Ela literalmente atirou no escuro e acertou o alvo. Porque tá todo mundo pedindo, mas tem que ter uma continuação, tem que ter... Não tem, pelo que eu vi, ainda não tem nenhuma confirmação do que vai continuar. Mas se tiver, eu não sei. Será que vai ter a mesma qualidade que o primeiro nos entregou? Porque assim, o filme é interessante, é muito bacana, é legal, tem músicas chicletes maravilhosas e que você sempre pensa, eu quero mais. E uma coisa assim, acho que interessante também desse filme, gente, fora o fato de que as bandas, tanto dos Saija Boys quanto as Huntrix, foram baseadas realmente em bandas reais de K-pop, também a questão do próprio gato é até um ponto interessante e cômico ao mesmo tempo, porque o gato que aparece lá, né, que não é bem um gato, né, é uma onça, vamos dizer assim, mas vamos dizer que seria um gato, ele surge numa parte do filme que mostrando que é aquelas formas de leões que protegiam as casas de entrar espíritos ruins, espíritos negativos. E é cômico, porque o personagem é um animal de estimação de um demônio. Então tem essa parte cômica também, que dá aquele distorcer sobre a questão da cultura. Um outro ponto que eu achei interessante, que eu vi, eu não sei se é realmente verdade, mas é uma coisa interessante que eu vi numa menina falando sobre a estrela que está na roupa da Rui no zíper. É uma coisa interessante mesmo, que quando ela vai cantar, ela puxa o zíper até em cima e a voz dela sempre ganha aquela entonação maravilhosa que ela tem. E isso acontece também no Jimu, quando ele tá no final, fazendo a apresentação da música deles recolherem as almas, e ele está com uma estrela na orelha. Basicamente, o que a menina deu a entender é que essa estrela era a representação de que eles não escutavam mais a voz do demônio superior. É interessante isso. Então, assim, gente, se vocês ainda não viram Guerreiros do K-pop, deem uma chance, é sério, porque ela é muito interessante, é muito divertida, e sim, você vai acabar literalmente gravando as músicas, porque ela é muito chiclete. De 0 a 5, na minha opinião, eu dou um 5. Pode ter algumas coisas ainda de questionáveis no filme, sim, mas mesmo assim ele tem o direito de ganhar um 5, porque ele realmente ganha a nossa atenção, com aquelas musiquinhas chiclete e todo o desenvolvimento dos personagens que são extremamente cativantes. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Guerreiros do K-pop, qual foi sua primeira ideia sobre o que seria o filme antes de assistir? Qual foi a cena que vocês mais gostaram? E qual é a música que vocês mais gostam no filme? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu
Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!